todos os grupos musculares do corpo aqui. A gente vai estudar por grupos. Isso aqui são as fáscias, tá vendo? Quando o músculo está esbranquiçado assim, ó, significa que tem as fáscias, né? As fáscias geralmente recobrem grandes grupos musculares, tá? De mesma função e até grupos musculares antagonistas, tá? Então aqui vocês têm o esquema de todos os músculos do corpo. Primeira coisa que você tem que aprender aí. Os músculos atuam em grupos, tá? Você não tem atuação de grupos de músculos isoladamente. Para o músculo ter a sua ação, ele tem que ocorrer em grupos. Então por isso que a gente observa um compartimento muscular, ele apresenta mais de um músculo. Isso é inteligente porque se eu tivesse só um músculo no compartimento flexor do braço aqui, por exemplo, que é esse compartimento anterior, se esse músculo romper ou eu perder a inervação desse músculo, alguma coisa que acontecer, eu nunca mais movimento. Então, quando eu tenho músculos sinergistas, músculos que se ajudam entre si, se eu tiver um músculo detonado, um outro músculo vai fazer aquela ação perdida, entendeu? Por isso que é importante o conceito de grupos musculares, né? Aí se divide em dois compartimentos, tá? Beleza. Compartimento X é o compartimento onde tem flexores e pronadores. Compartimento Y, tensores e supinadores. Aí ele falou assim, ó, utiliza isso para qualquer grupo muscular do seu corpo, vai dar certo. Aí eu comecei a fazer o quebra-cabeça. Peguei braço, o que tem no braço? Anterior, posterior. Peguei coxa, anterior, medial, posterior. Aí a gente foi fazendo. E aí a gente chegou num resultado muito interessante que eu vou apresentar para você agora. Essa regra vale ouro, cara. Tra a regra antes de começar aqui nos músculos. Porque você vai ver, você vai falar, nossa, é verdade, Rogério. O que você está falando faz todo sentido. Vocês têm que pensar, cara. Minha função aqui é ajudar você a pensar. Não é entregar uma coisa pronta e você sair, legal. Isso aí não vai ajudar você em nada. Quando isso te ajuda a pensar, é outra história. A anatomia é a arte de cortar. É estudar por cortes. Então o que a anatomia faz? Ele vai vir aqui, ó. Ah, agora eu sei que eu tenho uma ferramenta aqui, ó. Que é a ferramenta de corte, ó. Eu vou vir aqui, ó. Como a anatomia é a arte de cortar, o que a gente tem aqui? A gente tem um corte transversal do braço aqui, ó. No terço médio do braço. O que eu quero que você veja aqui nessa imagem? Quero que você veja o seguinte, ó. Vou aproximar aqui. Um desenho. Vou vir aqui com minha canetinha e desenhar uma coisa aqui, ó. Vou desenhar um círculo aqui, ó. Para você ter uma imagem mental do que eu tô falando aqui, ó. Quando a gente faz um desenho de um círculo, o que a gente vai ter? Qual que é a ideia? Vocês estão vendo aqui o húmero, o osso? O húmero aqui e as fáscias aqui do braço, eles vão dividir aqui o braço em dois compartimentos bem definidos aqui, ó. Vocês estão vendo dois compartimentos bem definidos? Um compartimento posterior e um compartimento anterior aqui, ó. Essa é a divisão que a gente fez, aqui é uma divisão anatômica. Então eu fiz um corte transversal, desenhei aqui, e aí eu já delimitei dois espaços, sendo que o limite é o húmero. Então eu consegui delimitar dois grupos musculares. Então o que eu tenho no compartimento posterior aqui? No compartimento posterior eu tenho o músculo tríceps braquial. Isso aqui está representando o tríceps, tá? Então aqui no compartimento posterior vocês estão vendo o tríceps. Então é isso que vocês estão vendo no compartimento posterior. Esse é o tríceps. Eu tenho esse músculo no compartimento posterior. Aqui no compartimento anterior, como eu fiz um corte no terço médio, o que eu vejo aqui são dois músculos, mas eu tenho três músculos aqui no braço, tá? Eu tenho esse mais profundo que chama-se braquial, esse aqui é o músculo braquial, que é esse mais profundo que fica encostado lá no húmero, esse é o braquial. E esse outro aqui, ó, é o bíceps braquial. Aqui eu tenho o bíceps, que é esse aqui de baixo. Então eu tenho no compartimento posterior o tríceps, compartimento anterior aqui, nesse corte que eu fiz aqui, no terço médio eu tenho o músculo braquial e o músculo bíceps braquial. Aqui perto do ombro, se eu fizesse um corte mais perto do ombro, a gente ia ter um terceiro músculo aí no compartimento anterior, que é o córaco braquial. Mas tendo isso em vista, você não vai ter problema nenhum. O que eu quero que você entenda aqui desse princípio que eu falei para vocês? Existe uma regra quando a gente estuda os músculos no corpo. Eu vou mudar até a cor da caneta para mostrar isso para vocês, porque é o seguinte, quando os músculos ficam posicionados no compartimento anterior, é uma regra isso, tá? Vai funcionar em 90% dos grupos musculares que vocês estudarem. Os grupos musculares anteriores, em regra, são flexores. São flexores.
Você vai ver a coisa se encaixando na sua cabeça aí. E em regra, o tríceps braquial, que atravessa posteriormente o braço, ele é um extensor, porque fica posicionado na região de trás, tá? Então essa é a regra, tá? Quando a gente está olhando uma parte do corpo no sentido anterior, quando você olha aquela imagem de músculos anteriormente, olha de frente, da próxima vez que você olhar aquele bonecão de músculos ou um cadáver, o que quer que você estude, vai olhar anteriormente, você está vendo o rosto, você está vendo a cara, você vai olhar e falar assim, ó, você vai pensar assim na hora. A maior parte desses músculos que eu estou vendo são porque os músculos que estão na frente movimentam as articulações para frente. O que é a flexão? É o movimento à frente. Temos exceção no corpo, Rogério? Temos exceção no corpo. Mas se você for considerar movimentos, cinesiologia básica, o que é uma flexão? Agora eu vou ficar na tela grande aqui, ó. O que é uma flexão do pescoço? É isso aqui, ó. É o movimento do pescoço para onde? Vou ficar até de lado, ó. Para frente, ó. Flexão. O que é uma flexão de tronco? É o movimento do tronco para frente. O que é uma flexão do ombro? Movimento do ombro para frente. O que é uma flexão do cotovelo? Movimento do cotovelo à frente. O que é uma flexão de punho? Movimento do punho à frente. Estamos falando de posição anatômica, tá? O que é a flexão dos dedos aqui? Movimento dos dedos à frente. Entendeu? No quadril, como que funciona? Movimento do quadril à frente, flexão. No joelho, movimento do joelho para frente, qual que é? Extensão. Então a gente já sabe aqui que existem exceções à regra e o joelho é uma delas. Não é só o joelho, existem outras, tá? Eu vou ensinar aqui a regra dos músculos extensores, flexores, abdutores, adutores e rotadores. E hoje, quem não der um joia nessa live aqui, olha, mas muito ingrato. Então é o seguinte, ó, quando eu fiz esse corte, o que eu sei? Que posteriormente no braço eu tenho o tríceps, e anteriormente no braço, nesse corte, eu tenho o braquial e o bíceps braquial. Qual que é a lição que eu tiro disso? Se eu sei que o compartimento anterior é flexor e o compartimento posterior é extensor, qual que é a segunda coisa que eu tenho que saber? Quais são as articulações que esses músculos atravessam? Então, olha só, o músculo bíceps braquial, ele atravessa o ombro e o cotovelo pela parte anterior, ou seja, o que ele faz? Flexão de ombro e flexão de cotovelo. Pegou, jovem? Por que o bíceps é flexor? Porque ele passa pela parte da frente aqui, ó. Cara, não é o acaso, a engenharia do corpo é perfeita. Se o bíceps passa por duas articulações pela frente, ele vai fazer flexão nas duas. E ele é também um supinador, tá? Que todo mundo sabe que a ação do bíceps, a ação mecânica do bíceps, para ter mais ação mecânica tem que estar em supinação, tá? Então isso é um detalhe para você não se confundir. O músculo braquial que vocês estão vendo aí, ele tem origem no húmero e inserção na una, ele atravessa só uma articulação. Ou seja, ele só faz flexão de cotovelo. Entendeu? Por quê? Porque ele atravessa uma articulação pela parte da frente. Da mesma forma, o córaco braquial, que está aqui no ombro, ele se estende do processo coracoide até o húmero. Então ele só faz um movimento no ombro. Ou seja, se ele passa pela frente do ombro, o que ele faz? Flexão de ombro. Evidentemente, os músculos fazem mais de uma ação, tá? Normalmente, é comum os músculos fazerem mais de uma ação. Assim. Tem até uma exceção a essa regra, que é o músculo braquial. Como ele se insere na una, ele é só flexor, é o único movimento que ele faz. Se você pegar músculos biarticulares ou músculos que atravessam a articulação no sentido oblíquo, eles acabam fazendo outros movimentos, entendeu? Agora, a minha pergunta para você é, agora sim, seja sincero comigo. Você entendeu o porquê que o bíceps e o braquial são flexores? Porque eles atravessam as articulações pela frente. O tríceps braquial, agora ficou fácil, cara. Por quê? Se eu estou falando de flexão, quem são os agonistas? Os anteriores. Quem é o antagonista? O tríceps. Então o tríceps faz exatamente o contrário. Isso é uma regra, tá? Que a gente utiliza. Porque se o músculo está num compartimento anterior, ele não pode fazer o mesmo movimento do músculo que está no compartimento posterior. Ou seja, o que ele vai fazer? O movimento contrário. Entendeu? Se o tríceps está do lado contrário do bíceps, ele vai fazer exatamente as ações contrárias do bíceps. No caso, o tríceps, por que ele é extensor?
do ombro e do cotovelo. Quem faz extensão de cotovelo é tríceps. Quem faz extensão do ombro é o tríceps e outros músculos, tá? Por quê? Porque o tríceps atravessa a articulação do ombro e do cotovelo pela parte posterior. Entendeu o espírito da coisa, jovem? Essa é a regra que você tem que saber. Agora, se a gente voltar aqui, copiou? Copia isso aqui pra você não chorar. Bate um print aí. Deu print da tela? Beleza. Dá o print, vou até sair na foto agora. Bom, fiquei bem na foto de vocês. Agora eu vou, com dor no coração, eu vou limpar isso aqui. Só que agora eu tô com um problema aqui nesse programa. Eu fiz um corte aqui, já fiz minha badalhoca. Mas o que eu vou fazer? Eu vou tirar tudo e vou tirar tudo. Aqui, agora sim entrou meu esqueleto completo aqui, ó. Quer restaurar? Não, fiz cagada da outra vez. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Olha a mágica acontecendo agora na sua vida, jovem. Eu tô olhando esse corpo anteriormente. E aí, o que eu tô pensando aqui? Eu tô pensando que a maior parte dos grupos musculares que eu tô vendo aqui, eles são flexores. Vocês querem ver os exemplos que eu vou dar pra vocês aqui, ó? Olha só. Começando no pescoço aqui, ó. Músculo platisma, que é um músculo cutâneo. A função dele é fazer isso aqui, ó. Faz aí 10 de platisma, ó. Platisma é isso aqui, ó. Pescoço de tartaruga. Para evitar a queda da papada, você vai fazer 10 de platisma agora. Ih, perdi a conta, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boa. Aí o platisma que tá aqui, que ele não é bobo não, ele tá nesse compartimento anterior aqui, só que ele tem uma pequena ação para abrir a boca e também para fazer... Por quê? Porque ele atravessa aqui, ó, o seu pescoço na face anterior, mas não é o principal, tá? Isso aqui a ação é bem pequena. Para isso, a gente vê a presença de outros músculos aqui. E quem se destaca aqui como um potente flexor, basicamente é o esternocleidomastoide. O esternocleidomastoide, vocês vão ver que ele vai ser o coringa. Esse aqui é o único músculo do seu corpo que ele faz todas as ações em um músculo só. Ele é muito interessante. Porque olha que incrível o esternocleidomastoide. Você vê ele de frente? Vejo. Ele é flexor de pescoço? É. Ele é o principal flexor do pescoço. Aí agora tá aqui, ó. Você vê ele de trás? Vejo, porque ele se insere aqui na base do crânio. Faz extensão do pescoço? Faz também, cara. Ele é o único músculo do corpo que tem ação de agonista e antagonista. Esse é um músculo incrível, cara. Ele é incrível. Mas você percebe que como ele atravessa o pescoço pela frente, é flexor. Como atravessa o pescoço por trás, é também extensor. Entendeu? Vamos olhar aqui mais pra frente também. Deltoide anterior. Tá onde? Tá na parte anterior. Que movimento que ele auxilia no ombro? Ele é um flexor do ombro, tá bom? Onde que eu encontro o músculo peitoral maior? Na face anterior do tórax aqui, ó. Ele faz diversos movimentos e ele tem também uma ação durante a flexão do ombro. Por quê? Porque ele também atravessa a articulação do ombro pela parte anterior. São músculos sinergistas. Quem mais que eu tenho aqui, ó, como flexor do ombro? Tá vendo aqui o coracobraquial, que é esse cabra aqui, ó? Esse aqui é o coracobraquial, ó. Músculo coracobraquial, ele está vindo aqui do processo coracoide até o meio do braço aqui, ó. Então, por baixo do bíceps. Então, se ele atravessa essa região também pela parte anterior, ó. Quer ver? Vamos deixar todo mundo transparente, ó. Não ajudou nada, mas tá aqui, ó. Coracobraquial aqui, ó. Também atravessa aí pela parte anterior. Quem mais? Bíceps braquial, essa aqui é a cabeça curta, essa aqui é a cabeça longa. A gente já falou. E embaixo do bíceps eu tenho o músculo braquial aqui, ó. Tudo flexor, ó. Se eu olhar por trás, Rogério, tem algum flexor aqui? Não, nenhum. Nenhum flexor. Tudo que tem aqui, ó, é extensor, tá? Agora vamos pro antebraço. O antebraço que o bicho pega, né? Mas aqui a gente tem uma divisão bem definida no antebraço também. Os músculos que se originam no epicôndilo medial, eles vão se dirigir para a parte anterior do punho, tá vendo aqui, ó? É bem definido isso aqui, ó. Esses músculos aqui, ó, eles formam um compartimento anteromedial aqui, ó. Então a gente vai considerar a parte anterior aqui. Ou seja, esses músculos que estão aqui, por exemplo, o pronador redondo, que é esse aqui, ó, ele auxilia na flexão do cotovelo, apesar de ser um pronador, tá? Esse músculo aqui, quem é? Esse aqui é o flexor radial longo do carpo. Olha o nome dele, flexor radial longo do carpo, ele é flexor. Quem que é esse outro cabra aqui, ó? Esse aqui é o palmar longo, o que que ele faz?
Flexão da aponeurose palmar aqui. Plantar é boa, né? E quem que é esse mais medial aqui? Flexor ulnar do carpo. Quem que é esse mais profundo? Flexor superficial dos dedos. E por aí vai. Se vocês perceberem, todo mundo que está nesse compartimento aqui tem o nome flexor, porque é um compartimento que se dirige anteriormente ao punho aqui, ó. Porque você vai ver que esse outro compartimento aqui, ó, o compartimento lateral, os músculos se dirigem, ó, para a parte de trás aqui, ó. É um compartimento posterolateral. Vocês entenderam, então? Todos esses músculos que vocês estão vendo aqui na parte anterior, o que eles fazem? Flexão, porque eles são músculos que atravessam as articulações que eles movimentam pela parte anterior. No abdômen aqui, o que a gente vai ter? Esse aqui é o oblíquo externo, tá? E aqui eu tenho o reto abdominal. Mas esses músculos, quando eles agem em conjunto, eles aumentam a pressão abdominal. E principalmente o reto abdominal, ele é um músculo que faz flexão do tronco. Por que ele é um flexor de tronco? Porque ele está posicionado anteriormente ao abdômen aqui. O que você tem que entender aí é o porquê da coisa. Quadril. Músculos que atravessam o quadril pelo compartimento anterior. O que eles fazem? Flexão. O que eu tenho aqui? Ó? Tensor da face lata é um abdutor, mas ele auxilia na flexão. O sartório, ele atravessa o quadril pela parte anterior. Aqui eu tenho o iliopsoas, que é o principal flexor. Aqui, ó, o ilíaco e o psoas maior. E aqui eu tenho o pectíneo. E aqui um dos músculos do quadríceps, a única cabeça biarticular do quadríceps, que é o reto femoral. Esse aqui atravessa o quadril pela parte anterior, ou seja, são músculos flexores do quadril. Aí eu vou virar aqui, ó. Rogério, tem algum flexor aqui atrás? Nenhum flexor aqui atrás, tá? Então, não há músculos flexores aqui atrás. A gente vai ter exceção, calma. Mas todo esse compartimento que a gente observou aí é somente para flexões. Rogério, onde está a exceção? A exceção está aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui no membro inferior, quando se trata de joelho e tornozelo, o joelho e o tornozelo, eles se movimentam ao contrário. Não sei se vocês já perceberam, vou até ficar na tela grande. Mas em posição anatômica é assim. A flexão do punho, como que é? É um movimento para frente. E a extensão é um movimento para trás. Se você fizer agora no joelho, agora você vai perceber o seguinte. A extensão do joelho é um movimento à frente. E a flexão do joelho é o movimento para trás. A mesma coisa acontece no pé. A flexão do pé é o movimento para cima. A extensão é o movimento para baixo. Entendeu? Aí a regra não se aplica, entendeu? Então a gente vai ter aí inversão das regras nesses locais aí. No tornozelo não, tá? Falei besteira. Não no tornozelo. Nos artelhos, nos dedos do pé. Porque os dedos do pé, eles fazem flexão para trás e extensão para frente. Perceba a diferença, ó. Sua mão está em posição anatômica. Flexão para frente. Extensão para trás. Seu pé em posição anatômica. Tá assim, ó. Tá ao contrário. Então a flexão é para baixo, né? Para trás. E a extensão é para cima. Então os músculos que fazem flexão e extensão dos dedos do pé também são ao contrário, tá? Então a gente tem algumas exceções, que são os músculos que movimentam o joelho e o tornozelo e os artelhos. Pegou a visão, gente? O que vocês estão observando aí? O grupo flexor do seu corpo. Tudo isso aqui é flexor, ó. Tem flexor aqui atrás? Não, não tem flexor aqui atrás. Agora a gente vai apagar tudo isso aqui, ó. Visão pegada com sucesso. Apaga agora. Sem medo de ser feliz. Agora a gente vai olhar por trás aqui, ó. Quando a gente olha por trás, o exercício é o mesmo, tá? Os músculos que ficam posicionados aqui atrás, eles fazem movimento para trás, tá? Que nem você pegar o trapézio aqui, ó. O trapézio fica posicionado aqui, ó. O trapézio superior, que é essa parte cervical dele. Se o trapézio superior fica posicionado na parte posterior do pescoço, qual é a sua ação? Extensão do pescoço, ponto. Não tem conversa. Esternocleidomastoide, esplênios, são músculos que movimentam o pescoço para trás, tá? Então, depois eu vou mostrar a camada profunda para vocês, e aí vocês vão ver que a camada profunda tem um nome específico. Por exemplo, ó, o trapézio transversal aqui, o trapézio médio, ele vai empurrar a escápula para trás. Entendeu? Fazendo esse movimento aqui, ó. Que é a retração do ombro. É o movimento para trás do ombro. E esse trapézio inferior ajuda na retração, mas ele faz a depressão do ombro, tá? Marcar todo o trapézio aqui. Esse aqui não. Esse aqui não. Esse aqui é um adutor do ombro, tá? Mas ele auxilia na extensão do ombro, tá? Esse aqui é um músculo, cara, que ele vai se inserir. Eu vou deixar todo mundo transparente agora. Olha só. O programa aqui, eles comeram bola, cara. Tá com um problema que
que, tá vendo? Não tá ficando transparente. Mas esse músculo vai se inserir lá no húmero. E aí ele vai auxiliar, sabe em que movimento? Na extensão do ombro. Isso aqui não é extensor de coluna vertebral, tá? Porque ele não é um músculo para isso. Ele não tem a função extensora. Eu tenho aqui o deltoide posterior, que tá aqui atrás. Tríceps braquial, aqui a cabeça longa, que é biarticular, tá? Essa aqui é a cabeça longa do tríceps, ela movimenta o ombro e o cotovelo em extensão. A cabeça lateral e a cabeça medial, que é essa aqui, eles são só extensores do cotovelo, tá? Então isso que vocês estão vendo aí, ó, é tudo coisa extensora aí, tá? Aí vai vir antebraço aqui, a mardição do antebraço. Só que tá fácil pra vocês aqui. Se vocês perceberem aqui, ó, esses músculos que ficam nesse compartimento lateral aqui, ó, que se originam no epicôndilo lateral, verifica o seguinte, ó. Esses músculos vão se direcionar, ó, pra parte posterior do antebraço aqui, ó. Então são músculos extensores. Exceto esse aqui, que é o braquiorradial, ó. Olha o nome desses músculos aqui, ó. Extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor comum dos dedos, extensor ulnar do carpo e esse aqui é o extensor do dedo mínimo. Esses músculos aqui, vocês perceberam que eles têm o nome extensor? Por quê? Porque eles se originam no compartimento lateral, né, no epicôndilo lateral, e se dirigem para a parte posterior de punho e dedos. Então esses músculos aqui são flexores de punho e dedos, tá? Rogério, por quê? Porque eles estão atrás, tá? Eles são músculos posteriores, tá bom? Olhando aqui a região glútea, quando eu olho a região glútea, o que eu tenho aqui? Ó? Glúteo médio, glúteo máximo e por baixo deles ali um monte de músculos profundos. Glúteo médio é um abdutor, mas ele auxilia também a extensão. Glúteo máximo é um baita de um extensor, tá bom? E esses três músculos aqui, ó, como eles se originam? Esses aqui, ó, bíceps, semitendinoso e semimembranoso. Esses três aqui, os isquiotibiais, aqui no quadril eles têm ação flexora, tá? A função deles é muito parecida com a função do quadríceps, tá? Então tudo que vocês estão observando aqui, ó, o que que é? Extensor. Vocês viram? Quando eu olhei de frente, tinha flexores aqui, ó. Quando eu olho por trás aqui, tudo isso aqui é extensor. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Tirei uma camada aqui e eu vou tirar outras coisas que eu quero chegar numa camada profunda aqui, ó. Tudo isso aqui vai ser extensor para vocês, tá? Só que eu quero chegar na camada profunda, essa aqui, ó. Essa é a camada que eu queria chegar aqui, ó. Vocês estão tendo um surto agora, né? Você falou, meu, eu não faço a mínima ideia de quem sejam esses músculos. Eu vou te ensinar, brother. E esse vai valer o joia de novo, porque hoje eu tô de bom humor. É o seguinte, ó. Esse aqui é o chamado, ó o nome do grupo. Grupo extensor da coluna. É o GEC. O grupo extensor da coluna, eu vou fazer um desenho antes, tá? Para vocês entenderem aqui, para simplificar isso aqui. Eu vou fazer o desenho desse lado para vocês não se perderem, tá? A princípio, quando vocês olham, vocês não conseguem detectar, né? Quem é quem aqui, né? Vira uma bagunça só, né? Mas eu vou explicar para vocês como que funciona isso aqui. Porque tudo tem uma explicação no mundo, né? Vamos pegar minha caneta agora aqui, ó. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir esses grupos musculares aqui em três, ó. Um lateral aqui, ó. Um intermediário e um grudado na coluna vertebral aqui, ó. Tá? Então é isso que eu vou ter aqui, ó. Um lateral, um intermediário e um grudado lá na coluna vertebral, tá? Então, ó, aqui é lateral, aqui é a coluna. Esse grupo mais lateral aqui, ó, ele compreende o grupo dos músculos iliocostais. Vou por aqui IC. São os iliocostais. O grupo intermediário são os longuíssimos. E o grupo mais próximo da coluna vertebral aqui é representado pelos músculos espinais. Ele tem esse nome porque eles ficam sobre os processos espinhosos, ou seja, esse grupo lateral é iliocostal. Esse grupo intermediário é longuíssimo. E esse grupo colado na coluna, quem é? Os espinais. É assim que a gente classifica os músculos do grupo eretor. Esses músculos aqui, como vocês estão vendo, a minha pergunta para vocês é a seguinte: onde esses músculos estão localizados? Região posterior, não é? Qual que é a função deles? Extensão. Sabe aquele exercício de extensão de coluna vertebral da academia, que você deita e começa a esticar a coluna? Nossa, bati até a cabeça aqui, ó. Na minha época, quando eu me formei, esse exercício era proibido, cara. Hoje em dia já se sabe que ele é benéfico, tal, é protetor. Mas na minha época o negócio era roots, cara. Então olha que legal aqui, ó. Isso aqui é o grupo iliocostal, ó. É o lateral, ó. Iliocostal lombar é esse aqui. Deixa eu fazer a multiseleção, ó. Esse aqui é o iliocostal lombar. Isso aqui é o iliocostal torácico. E eu tenho o iliocostal cervical aqui, ó. Esse aqui é o iliocostal cervical. Esses aí são os músculos iliocostais, ó. Tá vendo que ele fica mais lateralizado? Fica mais pra fora? Então eu vou tirar esse grupo aqui, ó. Tirando esse grupo,
grupo, olha só, sobrou os longuíssimos. Olha que legal agora. Por que ele chama longuíssimos? Porque esse primeiro músculo aqui, olha o tamanho da criança. Esse aqui e o músculo sartório são os músculos mais longos do seu corpo, tá? Esse aqui é o longuíssimo torácico. Você vê que ele é intermediário, né? Ele estava entre o ilho-costal e o espinal. Esse aqui é o longuíssimo torácico. Esse aqui é o longuíssimo cervical e esse aqui é o longuíssimo da cabeça, ó. Tá? Então esses aí são os músculos do grupo longuíssimo. Tá vendo por que são os longuíssimos, ó? Porque se estendem lá do sacro até a base do crânio. Por isso que é chamado de longuíssimo. O que faz isso aqui? Extensão. Se tá nas costas é extensão. Tem jeito não. E aqui, ó, vou chegar mais pertinho. Esses músculos que ficam próximos da coluna vertebral aqui são os espinais, ó. Por que eles chamam espinais, Rogério? Porque tem origem nos processos espinhosos inferiores e inserção nos superiores aqui. Então ele começa na coluna e termina na coluna lá em cima, ó. E você vê que eu tenho um torácico aqui e eu tenho também um cervical aqui, ó. Esse aqui é o espinal cervical, ó, ou espinal do pescoço. Deixa eu marcar aqui, ó. Tá vendo? Espinal do pescoço é a mesma coisa também. Vou deixar todo mundo transparente pra você ver, ó. Ó que legal, ó. São músculos com origens e inserções nos processos espinhosos. O que esses músculos fazem? Se eles estão aqui atrás, nos processos espinhosos, extensão. Entendeu o espírito da coisa? Se o músculo fica posicionado, posteriormente ele é extensor. Olha aqui um outro músculo do grupo extensor, e esse aqui é grandão. Esse aqui é o famoso multífidos, tá? Esse músculo aqui, ó. Tá aqui o multífidos. Aí ele vai passar por baixo desses outros músculos aqui, ó. Se eu deixar ele todo mundo transparente agora, olha o multífidos aqui, ó. Ele vai lá desde o sacro até a vértebra C2 lá em cima, ó. Então ele também é um músculo que auxilia na extensão da coluna, tá? Então são músculos do grupo extensor, por quê? Porque são músculos posicionados aí na região dorsal, na região posterior aqui. Por isso que esse grupo muscular que eu tirei aí para vocês, ele é chamado de JEC. É o JEC, não é o JECA não. É o JEC, grupo extensor da coluna. Você pode chamar ele também de GEE, que é o grupo eretor da espinha. Não gosto desse nome, mas é usado, tá? Porque isso vem do inglês, tá? Do spine, que é coluna, né? Pra gente não faz sentido, tá? É o nome espinha, né? A gente não tem espinha, a gente tem coluna. Então o nome mais adequado pra gente é grupo extensor. Agora, olha só o E. Aí, agora você vai explicar para mim por que são músculos do grupo extensor. Porque ficam posicionados na parte posterior do corpo. Entendeu o espírito da coisa? Músculos posicionados na parte posterior do corpo são extensores. Exceto, para as exceções, e encerra aí. Volta para frente aqui, ó. Quadríceps femoral, eu vou separar o quadríceps aqui, deixar o quadríceps bem visível para você, para não se estender muito, ó. Quadríceps femoral quem é? Reto femoral, vasto medial, vasto lateral e lá profundamente, lá na parte profunda, o vasto intermédio, que fica por baixo do reto femoral, mas não interessa. Aí esses músculos se encontram no tendão quadricipital, aí eles têm um osso sesamoide para eles, patela, eles vão ter um tendão comum aqui, que atualmente é chamado ligamento patelar, saudoso tendão patelar. Adorava quando era tendão patelar. Qual é o problema aqui? O problema é o seguinte, como o joelho dobra para frente, como o joelho estica para frente, se você considerar aqui, ó, o cotovelo e o joelho são articulações muito parecidas, são dobradiças, né? Só que o cotovelo, quando ele fizer uma flexão, ele dobra para onde? Para cá. Quando o joelho fizer uma flexão, ele dobra para cá. Então a regra é inversa aqui no joelho, tá? Então os músculos que movimentam o joelho, os músculos do compartimento anterior são extensores. Por quê? Porque o joelho estica para frente e dobra para trás. É justamente porque a mecânica dele, a dobradiça dele é exatamente o contrário da do cotovelo aqui, ó. Por isso que a regra não se aplica ao joelho, tá? A regra é inversa, porque o joelho dobra para trás e estica para frente. Nos outros locais do corpo, a regra se aplica. Da mesma forma, aqui na região posterior, ó, a gente vai ter os isquiotibiais, ó. Os isquiotibiais são esses aqui, ó. Esse aqui é o bíceps femoral, ó, cabeça longa, e aqui é a cabeça curta, ó, cabeça curta do bíceps. Do lado dele eu tenho o semitendinoso e profundamente ao semitendinoso eu tenho o semimembranoso. Qual que é o problema desses músculos aqui? Quando eles atravessam o joelho, eles atravessam pela parte posterior do joelho. Qual que é o problema? Joelho dobra para trás. Então eles são flexores de joelho, ou seja, aquela regra de músculos anteriores
anteriores são flexores e posteriores são extensores, ela se aplica a quase todas as partes do corpo, exceto joelho, músculos que movimentam o joelho. Por quê? Porque o joelho dobra ao contrário e estica ao contrário. Por isso que o joelho é exceção à regra. Eu sabia que você ia gostar dessa regra aqui.